Fala galera, tá começando aqui mais um podcast Filosofia de Boteco e hoje, para falar sobre o universo cinematográfico da Marvel, nós temos aqui eu, Bruno Guedes, o Rogério Cota. Tudo bem, pessoal? John Dantas, dá um olá aí, John. Fala aí, pessoal, tudo bom? E o Fabrício Félix. Gente, vamos lá. Maravilha. E para começar a falar desse tema, que é um tema quente aí, que muitas pessoas adoram conversar sobre, né? Tem muito o que falar. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a história atual aí da Marvel até aqui, essa produtora de quadrinhos, falar um pouquinho dos personagens e o que levou aí a produtora a começar a enveredar nessa parte cinematográfica. E para começar a falar, gostaria de saber a opinião do Rogério Cota. E aí, pode fazer um resumo do atual momento do universo cinematográfico da Marvel? Eu sei que é um desafio, mas o que você tem para falar pra gente? Beleza, Guedes. Vamos começar um pouquinho, então, falando um pouquinho da história da Marvel, né? É uma produtora, como você bem disse aí, uma produtora de quadrinhos já, de praticamente aí um século de vida já, e desde sempre aí concorrente da DC, né? Eu acho que a DC sempre esteve à frente da Marvel aí, quando a gente fala ali da parte de quadrinhos, né? Da parte de HQs. E claro que a Marvel também teve, claro, um grande sucesso e talvez tenha trazido aí à tona aí um dos maiores heróis da história. Eu diria que o maior sucesso da Marvel nos quadrinhos seria o Homem-Aranha. Sem dúvidas, aí o Homem-Aranha é o principal. Talvez ali ele tenha popularidade até tão grande quanto o Superman e o Batman da DC, que é o principal rival, né? E, enfim, e a Marvel e a DC vieram ali fazendo essa concorrência ali, hein? Todo mundo acha que elas brigavam muito, mas não, era até uma concorrência bastante sadia. Existem diversos crossovers no quadrinhos, histórias. Eu mesmo, quando era criança, achei incrível quando encontrei uma história ali do Superman com Homem-Aranha e, cara, é sensacional. Ali você vê que as editoras ali se conversavam e a gente tinha a possibilidade de escutar os dois lados da história, né? Escutar as duas versões. Então, hoje, claro, a gente é cheio de fanboy de cada lado aí. Se você começar a procurar na internet, procurar no Twitter aí, vai ter cara defendendo a DC, vai ter cara defendendo a Marvel. Principalmente quando ambas entraram aí na parte de cinema, né? Que é onde você tira um nicho, né? Que a gente tem o nicho de leitores de quadrinhos, que diria que é um nicho pequeno considerado aí perto do universo de cinemas. E quando você expande isso para cinema, você traz aí para uma popularidade muito maior, né? E claro, para mim a DC saiu na frente. A gente tem casos aí o próprio Batman e a trilogia do Nolan é fantástica, entre outros, né? Que já temos há muito tempo. Mas como a gente está falando de Marvel, né? Vamos focar um pouquinho. A Marvel, ela passou por um processo ali de falência ali logo nos anos 90 e teve que vender seus personagens e tava com um monte de cara parado lá, Homem-Aranha e todo o universo parado. O que a Marvel fez? Ela ofereceu todo o universo de quadrinhos dela, né, para Sony, e a Sony não achou interessante naquele momento. Ela preferiu adquirir somente ali o Homem-Aranha. E aí também teve, por consequência, também na sequência vendendo parte dos direitos de imagens dos X-Men para Fox, entre outros também. A gente teve ali o Quarteto Fantástico indo para Fox, Motoqueiro Fantasma e o Hulk também indo para Universal. Então basicamente foi isso aí o início da história, né? Antes da Marvel adentrar e iniciar o que a gente tem hoje aí, que é o universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que, John, quer complementar aí um pouquinho da história? Muito bom. Cara. John, você poderia falar um pouquinho também sobre o que levou essa necessidade da Marvel ter que vender? Os quadrinhos já não davam faturamento suficiente para eles conseguirem sobreviver, e aí eles precisaram realmente vender os personagens? Houve uma derrocada aí na venda de quadrinhos no cenário americano? Não, na verdade foi o contrário. Teve um boom de história em quadrinhos nos anos 90 e ela investiu tanto dinheiro para fazer esses quadrinhos
que acabou falindo e não conseguiram dar conta de tanta demanda de quadrinhos na história, né? Então, isso fez com que ela vendesse os direitos dos quadrinhos para várias, como o Rogério falou, para várias empresas, e acabou dando a demanda disso e voltando só ali por volta dos anos 2000 a ter alguma chance de fazer outros quadrinhos para isso, né? E com essas vendas, eles puderam ainda continuar fazendo os quadrinhos normalmente? Ou as vendas foram somente para a parte do cinema mesmo? Não tinha nenhuma implicação no desenvolvimento de histórias na parte de quadrinho? Como que Então, apenas aconteceu? os direitos do cinema. Só do cinema, o quadrinho continuou, entendeu? Então, Entre outras mídias também, se você, por exemplo, os direitos de acho que de animações, jogos animações também, se eu não me engano. Isso, mas, por exemplo, os direitos dos jogos do Spider-Man, por exemplo, são da Sony, que é da mesma da mesma produtora ali do universo da Sony, dos filmes. Então a Sony basicamente podia usar o Homem-Aranha livremente no PlayStation. Exatamente. E ela adquiriu só do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha sempre foi aí o carro-chefe da Marvel. Na verdade, não foi só o Homem-Aranha. Quando a gente fala do universo do Homem-Aranha, a gente tá falando numa gama enorme de personagens. Personagens aí como, por exemplo, Kraven, como o próprio Venom, que acabamos de ter aí uma franquia iniciada, entre outros. Nossa, é um universo muito grande de tanto heróis como vilões ali do Homem-Aranha, na verdade, né? Então é praticamente um aranha. Não vou falar aranha-verso, porque hoje a gente fala disso, é outro contexto, né? Mas é um universo do Homem-Aranha que é muito vasto, é muito grande e muito rico de histórias. Se eu não me engano, o Blade também faz parte do universo do Homem-Aranha. Se eu não me engano, cara. parte ele surgiu na hora do Morbius, junto com o Morbius, ali pra fazer na história do Homem-Aranha junto. Bem legal. E, Fabrício, você poderia falar pra gente aí o que se deve esse sucesso que a Marvel teve no cinema e por que a DC não conseguiu acompanhar? Já que acho que muita gente considera que os personagens mais importantes assim de DC, de quadrinhos, são da DC. Por que ela não consegue ter um sucesso que a Marvel teve nos cinemas? Bom, isso é um ponto de discussão para muita gente, né? Não existe uma fórmula secreta do sucesso. Os super-heróis, de modo geral, eles são muito... eles dão muita bilheteria, né? Por mais que a crítica às vezes detone um filme, ele vai dar bilheteria, ele dá retorno. Isso se notou desde os anos 90 e se provou muito forte com os filmes da Marvel e do Homem-Aranha no começo do século aí, 21. Porém, a minha avaliação, né, eu diria que o problema da DC Comics é a Warner. Ela talvez não saiba trabalhar muito bem o universo, talvez ela não saiba... pelo que eu já li, há uma série de interesses que executivos vão colocando a mão e vão se envolvendo em roteiro, se envolvendo em produção. Tem muitos roteiros que são promissores, mas acabam ficando um pouco bagunçados pela própria administração da Warner. Porque se soubessem fazer de forma correta, ela seria uma franquia de grande sucesso. Um exemplo disso é só ver a trilogia Nolan, do Batman. Sim. Uma trilogia que teve roteiro e participação ativa do Nolan, que é indiscutível que ele é um grande cineasta. E foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Então, a minha avaliação é essa. Outro ponto também é que a Marvel, diferente da DC, ela tem um estúdio próprio para a produção dos seus filmes, né? E a DC não tem um DC Studio. É a Warner que vai produzindo. E aí são uma empresa que tem outras prioridades, muitas vezes, outros interesses. Então eu avalio que, por causa disso, ela acaba não tendo sucesso. E agora ela tá correndo atrás do rabo, né? Ela fica tentando alcançar a Marvel um trabalho que a Marvel já tem há 2 décadas aí, né? Fazendo o CM. Material tem,
Roteiro tem história para contar, principalmente a Liga da Justiça, mas infelizmente eles não acertam ponto. Cada filme que sai parece que as pessoas não gostam muito, fica um pouco a desejar. Isso. E eu achei isso até engraçado, porque assim, quando eu me lembro como criança, era muito mais comum a gente assistir os desenhos mesmo, explicitamente, da DC, né? Batman, Liga da Justiça pelo menos fizeram muito sucesso aqui no Brasil, não sei em outros lugares. E a Marvel não tinha essas animações assim ofertadas. Então, vocês acham que o sucesso no mundo cinematográfico se deve também à diferença dos super-heróis? Vocês veem diferenças na linha de super-heróis que a DC segue e que a Marvel segue? Rogério, o que você acha? Eu acho que a questão de popularidade ali dos heróis, eu acho que não influencia muito no quesito cinema. Até porque o público do cinema é diferente do público da HQ. Você tá conduzindo histórias ali para um público diferente. E praticamente todos eles têm uma história de origem. Você pega, por exemplo, o Guardiões da Galáxia. Ninguém conhecia, eu não conhecia, e eu sou um leitor de HQs, conhecia por cima. Homem de Ferro era um série B ninguém gostava do Homem de Ferro. Ninguém gostava do Homem de Ferro. É um cara feito ali pra ser um escroto, pra ser zoado na HQ. E de repente a Marvel conseguiu conduzir isso e transformar nos maiores heróis ali dentro do universo deles. Pelo menos em questão de popularidade, o Homem de Ferro é. Aí você pega o Thor, por exemplo, que tinha uma popularidade muito maior e não se equipara dentro do universo cinematográfico da Marvel com o Homem de Ferro. É o maior herói do MCU, sem dúvidas nenhuma. Agora, voltando ali ao ponto que você colocou, sim, a DC tá na frente nas animações, mas com certeza tá bem à frente. A DC sempre produziu animações melhores. E assim, eu defendo muito o universo cinematográfico da Marvel, até pelo trabalho que eles fizeram. Claro que tem os pontos falhos, tem um monte de coisa ali, pontos que poderiam ser melhores. Mas assim, os meus heróis preferidos são da DC, sem dúvida. As minhas histórias preferidas são da DC. Só que tem um ponto de diferença ali. O herói da Marvel talvez tenha caído muito mais no gosto popular, né, do que é o gosto do público de cinema, porque são heróis mais humanos. Os heróis da DC não são tão humanos, eles são ali, o incorruptível, o Superman é o cara que ele, enfim, a honra, tudo dele é muito forte ali, tudo muito no padrão do herói, do bom moço. E a Marvel não, você pega o Homem de Ferro que é um bêbado, cara. Claro, é diferente. Aí você pega o Homem-Aranha, que é um cara que passa ali por tudo que a gente passa. O cara tá devendo aluguel, todo fudido, todo cagado. E talvez esteja aí o sucesso, né? Esteja aí o segredo do sucesso, né? O público comum, o público entre aspas, não seguidor das HQs, se identifica muito mais com os heróis da Marvel, né? Mas não, o público comum com certeza conhecia muito mais o universo da DC do que da Marvel. Isso sem dúvida nenhuma. Ah, legal. John, você acha que isso que o Rogério estava falando, em termos cinematográficos, é mais fácil desenvolver a história, humanizar o personagem, trazer mais próximo os personagens da Marvel, e isso ajudou eles? Ou não? Você acha que a DC daria para fazer a mesma coisa, eles não fizeram por cagada mesmo, que o Fabrício comentou, de roteiro e furos de não trabalhar tão bem assim o desenvolvimento dentro do cinema dos seus personagens? O que você acha aí? Qual que é a diferença dos dois aí para esse sucesso que um tem e o outro ainda busca? Não, cara, eu acho que o Rogério tocou num ponto muito bom, que é ter falado sobre os personagens serem mais humanos, né? Para você ter ideia, o Capitão América ele se popularizou pelo fato da Segunda Guerra Mundial, e ele estava lutando na Segunda Guerra Mundial. Então eles fizeram o Capitão América, o quadrinho do Capitão América, criaram para incentivar os jovens a servir no exército e também encorajar aqueles que estavam na guerra também, para ter alguma coisa para ler, para ter alguma coisa para desenvolver durante a guerra. E, cara, o universo DC, ele é sensacional. Se você pegar cada um dos heróis, você vê, tipo, coisas especiais em cada um deles, né?
Só que o Fabrício comentou certo. Eu acho que se ela fizesse, por exemplo, a mesma coisa que ela faz nas animações da DC, cara, o universo DC seria o maior hoje, assim, de heróis. Porque se fizesse completamente igual as animações com os filmes, cara, não tinha pra ninguém. Então a Marvel, ela pegou mais esse fato dela ter os heróis mais humanos, né? E muito mais caricatos, mais carismáticos, melhor de conversação, mais brincalhões do que os heróis da DC, para conseguir fazer essa popularização do cinema, né? Como ele falou do Guardiões da Galáxia. Cara, se você pegar, eu peguei esses dias pra ler uma HQ, porra, a HQ é divertida demais, cara, é praticamente o que a gente vê no filme. Então você vê as zoeiras dele, as brincadeiras deles, as músicas, né, que ele fica tocando, fica escutando. Então você vê o pessoal, vai querer ver isso no cinema, né? Agora você pega, por exemplo, um filme o Batman vs Superman, aquele filme sombrio, cheio de furo, cheio de coisa que não se encaixa dentro do filme. Quem, porra, vai assistir esse filme no cinema aí, você não fala, pô, que merda, gastei dinheiro à toa, eu vim assistir essa merda. Então eu acho que é muito tenso, né? Acho que basicamente aí a diferença entre, resumindo aí a pergunta, né, inicial, e com base aí no que o John falou, a diferença entre a Marvel e a DC é unicamente o planejamento. Não vai ser os heróis que estão ali, não são basicamente ali uma fórmula mágica. É planejamento. A Marvel planejou um universo estendido, a DC não planejou, ou o que planejou mal, ou não conseguiu executar direito, até pelo ponto que o Fabrício colocou, intervenção da própria Warner, entre outras coisas. Mas você pega um ponto. Quando a DC consegue se planejar, que é, por exemplo, o universo do Nolan, saiu muito bem, foi excepcional. E sai um negócio bacana. São filmes bons, são filmes ótimos, com ótimas histórias. Eu digo ainda na década de 90, com os primeiros filmes do Batman também, do Tim Burton. Sim. Também, que são muito bons. E, cara... exceto o do... não vamos falar bom... Aquele do Arnold Schwarzenegger é um coisa. Isso aí isso daí não existe, tem que fazer um buraco assim, ó. Não existe. Tem que deixar de existir mesmo. Porque puta que pariu, que filme ruim da porra. Mas os outros filmes são, cara, você assiste hoje e você fica preso ali na TV pra assistir esse filme antigo do Batman, né? Mas então, se tivesse esse planejamento que eles têm das animações pra fazer os filmes, cara, seria sensacional. Por exemplo, o último filme bom agora da DC, do universo DC que eles fizeram foi esse último Esquadrão Suicida. Ele é divertido e sensacional, mas porque eles pegaram o quê? O diretor da Marvel, né? Então, aí tem o... Mas eu acho que tem mais um ponto aí. A DC, ela, e barra Warner, né? Claro, ela se desprendeu do universo estendido. Então ela começou a produzir filmes individuais. Quando você produz um filme individual, começo, meio e fim. Acabou. Você não precisa estar ligado ali com a história do Batman vs Superman. Você não precisa estar ligado com o Esquadrão Suicidas 1. Dane-se, você conta aquela história e acabou. Então, produz alguns filmes divertidos. Tem alguns filmes bons, entre aspas. Tem sim alguns filmes bons da DC. Mas é isso, não precisa planejar muito. Você não precisa planejar um universo completo. O que falta pra DC, na minha opinião? Falta um cara ali pra comandar. Falta um... Mas aí, foi até que eu falei no começo. Tem a DC Studio, alguém à frente dos filmes. Às vezes também pra Warner, talvez isso nem seja interessante, mas isso é um problema porque a gente tá, não sei, a gente vive numa época que as pessoas gostam muito de séries, ou seja, as pessoas gostam muito de sagas. Você pode ver que os livros que vendem muito são aqueles livros de sagas, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, Crepúsculo, Harry Potter, são sagas, as pessoas querem ver a continuidade. Ao mesmo tempo que elas não estão prontas para assistir uma história de 3 horas de duração, elas também não estão prontas para assistir uma história de 2 horas que acaba. Ela assiste, mas ela não fideliza. Tá legal, mas aí, acabou. Agora não, você tem toda uma construção de um personagem desde o início. Por exemplo, vê o Homem de Ferro, que começou em 2008. Aquela construção do personagem, daquele playboy super egocêntrico, que ele vai
filme a filme, ele vai entendendo o seu lugar na história, vai entendendo o seu lugar na missão, e no final ele se sacrifica, né? Olha só a mudança que teve do personagem do primeiro filme pro filme, a parte que ele morre. Ele se desprende de si. Então, e você vai vendo essa construção em todos os personagens, né? O Thor no primeiro filme. É exatamente, a saga do herói. Exatamente. Você vai vendo o Thor no começo do filme, que era quase um filhinho de papai. E no primeiro filme, e no último filme ele já tem toda uma honra de querer salvar os... Tudo bem que ele termina gordão lá, não sei o quê, porque ele tá triste, mas ele tenta salvar a população, ele entende que a responsabilidade é dele. Então você acompanha esse crescimento dos personagens e é legal ver as histórias conectadas. A DC Comics pode estar optando por não fazer isso, ou optou até o momento por não fazer. Mas ele paga um preço, né? Um preço. Porque, querendo ou não, as pessoas que não gostam dos filmes, às vezes a pessoa nem gosta, tá? Por exemplo, o Eternos, que a gente vai falar já, né? Mas que a crítica falou um pouco mal. Mas mesmo assim tem bilheteria. As pessoas vão lá assistir porque sabem que é uma continuidade de uma história. E que a pessoa vai ficar desconectada das outras histórias se ela não assistir essa. Entendeu? E daqui pra frente vai estar tudo ligado com isso também. Exatamente. As pessoas vão acompanhando por isso, né? Inclusive, complementando esse ponto que eu acho que dá pra ligar aqui, com o final da saga aí do universo cinematográfico, que tem aí o Homem-Aranha e o Capitão América, como as figuras aí mais importantes, que tiveram múltiplos filmes solos, o que vocês acham aí? Qual vai ser a tendência? Você acha que eles vão conseguir manter o mesmo sucesso com a saída desses personagens? Como que vocês veem aí essa próxima fase da Marvel? Começando aí com o John agora. Vai lá, John. Cara, por exemplo, o Homem-Aranha, agora eles vão conseguir fazer bastante coisas, né? E provavelmente agora que vai vir esse multiverso aí da loucura, essas coisas, com certeza eles podem conseguir retornar alguns heróis aí sem muita preocupação, né? Que é o famoso reboot que tem também nas HQs, né? Que eles montam um Big Bang gigante que vai transformar os multiversos em tudo um monte de coisa e joga de novo os heróis lá de outra forma. Então eu acredito que se eles verem que pode não estar dando lucro, vamos supor assim, pode estar diminuindo a bilheteria, fazendo algumas coisas assim do tipo, eles podem sim retornar com algum desses heróis, né? Mas eu acredito que o Homem-Aranha ele vai suprir muito isso. Apesar do Homem-Aranha ainda ser da Sony, então os lucros ali são meio que divididos, né? Então tem uma parte para Marvel e uma parte para Sony. Mas eu acredito que juntando tudo isso, eles podem conseguir fazer algumas coisas. Agora e também eles estão voltando para séries, né? Então eles estão tentando entrar no mundo das séries, não só no cinema. E como a série do Soldado Invernal, com o Falcão Negro, com o do Gavião. Então vai começar a surgir bastante coisas agora. Então eu acredito que eles estão fazendo essa jogada de multiverso já também para ter qualquer coisa, ter um respaldo para sair dali, entendeu? Para ter um ponto de fuga ali, caso alguma coisa dê errado. E aí você, Rogério, o que você acha? Eu acho que funciona muito bem. Eu achei que não iria funcionar, mas funciona muito bem personagens de multiverso. Você pega o Loki. Quando anunciaram a série do Loki e que essa série seguiria a história daquele Loki que fugiu no Endgame, isso, que fugiu no Endgame, eu falei, puta, vai flopar isso aí, porque não tem nada a ver. É aquele Loki lá que acabou de ser vencido ali em Nova York, na Batalha de Nova York, é o primeiro Vingadores. E tudo que o Loki viveu depois disso. Eu falei, isso aí vai flopar, não vai ser bom. Ninguém vai gostar desse personagem, né? Vai ser estranho. E não, conseguiram desenvolver um baita de um personagem na série. E pra mim foi uma das melhores séries produzidas da Marvel, foi Loki. Eu gostei bastante dessa série. E tenho acompanhado todas as séries, eu assisti todas. Eu acho que as séries, apesar de contribuir bastante para o universo cinematográfico, elas não são essenciais. Eu digo essencial no seguinte: você consegue ir no cinema sem ter assistido a série e beleza, um gancho ou outro vai ter a explicação na série ali, mas as pessoas que assistiram a série vão olhar, puta, ali ó, isso tá acontecendo porque aconteceu isso lá em Loki.
E quem não assistir vai conseguir acompanhar. Quem não assistiu a série consegue acompanhar da mesma forma. Então eu acho que essa questão das séries aí, elas acrescentam muito, enriquecem muito o universo da Marvel e enriquecem muito mais aí com relação a você conseguir trazer personagens de fora, você conseguir trabalhar outros personagens, enfim, o próprio WandaVision, você vê uma história ali mais aprofundada, um relacionamento entre a Wanda e o Visão que a gente nunca teve a oportunidade de ver dentro dos cinemas. E, enfim, é bacana você acompanhar isso, você vê o desenvolvimento daqueles personagens. Tudo bem, espero que quando o Visão Branco, né, retornar ali no universo cinematográfico tenha pelo menos uma explicação ali do que isso que eu ia comentar, porque, por exemplo, assim, o WandaVision, ele já tem uma ligação, teoricamente, muito com o filme do Doutor Estranho, né, o próximo, né, o Multiverso da Loucura. Isso, a Wanda, ela vai estar inteiramente ligada ali dentro praticamente ela vai ser, teoricamente, ela vai ser a vilã, vamos supor assim, né, pelo que eu vi por alto. Estão especulando isso, né? Mas por enquanto não há nada. E o próximo filme que apareceu, o Soldado Invernal e o novo Capitão América aí, cara, quem não assistiu a série vai ficar falando, ué, o que é isso? Como assim? Do nada o cara virou Capitão América. Também eu acho que vai ser uma coisa que tá mais ligada. Mas aí. Mas eles devem fornecer, né? Mas aí a história do Soldado Invernal e do Falcão, ela é resultado dos acontecimentos do filme, mas a história em si não influencia os próximos. A única coisa que vai influenciar é o fato do Falcão ter virado Capitão América. Então, isso é fácil de explicar. É um personagem que surgiu, e se a pessoa quiser entender a construção desse personagem, assistir a série. Senão, porque a história em si não criou. A não ser o outro Capitão América lá, que é o... Esse nome dele... Não tinha super força, mas depois foi ter. Ele provavelmente vai aparecer em algum filme. E talvez a pessoa vai ficar um pouco tentando entender quem é aquele cara se ele não assistiu a série. Mas eu acho que é fácil de resolver. Eu acho que eu tô curioso para entender só como a Marvel vai conduzir essa questão do multiverso de forma que não fique muito confuso pro afegão médio. Porque quem lê quadrinho tá acostumado com esse multiverso, tá acostumado com várias versões de realidade. O herói sumindo e voltando do nada. Voltando, exatamente. E talvez eu tô curioso, eu imagino que a Marvel vai encontrar uma solução, uma forma de explicar isso muito boa. Eu estou curioso para saber como eles vão fazer isso pro telespectador de cinema, que não consome quadrinho, que não consome história em quadrinho com tanta frequência. Gente ali que eu conheço que nunca pegou uma história em quadrinho para ler e é fã do CM. Eu acho que tem duas vertentes aí. A gente pode pegar o What If, a série animada What If, e a gente pode pegar o Homem-Aranha. O trailer do Homem-Aranha já explica muita coisa de multiverso, já explica muita coisa de como ele tá vindo. Então sim, eu imagino que vai ter uma explicação muito forte com base nisso dentro do universo cinematográfico, sim. Agora, de fato... A explicação vai ser mais no filme do Doutor Estranho, que é logo em seguida do Homem-Aranha, né? Que vai ter os acontecimentos. O Doutor Estranho, eu acredito mais que ele vai lidar com as consequências do que acontece no Homem-Aranha. Porque, beleza, o Homem-Aranha, o trailer do Homem-Aranha saiu ontem, do dia que estamos gravando. E, cara, ele já explica muita coisa de multiverso ali. Você já tem vilões vindo de outros universos, do universo do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. E, claro, não tem a confirmação formal de que eles estão no filme, mas a gente sabe que vão estar no filme. E, pra mim, cara... E, assim, um resumo da Marvel. Pra mim, não tinha como a Marvel fazer algo mais grandioso do que a Saga do Infinito. E eu imaginei que não teria como se fazer algo nesse nível. E tá aí. Homem-Aranha, o multiverso do Homem-Aranha é algo tão grandioso quanto, ou maior.
pra mim, vai ser muito maior ali do que a saga do infinito. Trazendo o Tobey Maguire, trazendo o Andrew Garfield, vai ser muito grande isso. Eu concordo. Eu acho que vai ser. Cara, o que eles estão tentando propor nesse Homem-Aranha, cara, vai ser de explodir a cabeça, bicho. Vai ser melhor do que o retorno do Thanos no último filme. Retornando do passado pro futuro pra conseguir as gemas de novo. Cara, isso daí vai mudar tanta coisa no universo que a gente não sabe nem o que esperar lá pra frente, entendeu? Aí você pega, por exemplo, o que a Sony tá ganhando, cedendo, entre aspas, né, o Homem-Aranha ali pra Marvel conduzir as histórias do Homem-Aranha. Porra, a Sony tá ganhando demais. Muito, muito mesmo. Os próprios filmes do Venom, o pessoal tá indo assistir simplesmente pra poder ver a referência do Homem-Aranha do universo da Marvel no final. Sim, e vai sair o Morbius agora. Isso Morbius. Quem quer ver o filme do Morbius? Ninguém quer ver esse filme. Mas aí você vê um pôster do Homem-Aranha do Tobey Maguire na parede lá, escrito Assassino. Você vê o logo da Oscorp lá do universo do Andrew Garfield. Cara, e vê o Morbius falando do Venom. Porra, você vai à loucura. Pô, preciso assistir pra entender o que tá acontecendo, né? Legal. Exatamente. E Fabrício, você acha que a Marvel realmente vai conseguir, nessa próxima fase, amarrar as coisas tão bem quanto fez na saga anterior? E o que você acha que ela vai se escorar, assim, pra ter o sucesso que teve no Homem-Aranha? O que você acha que vai ser essa próxima fase? E qual que vai ser a contribuição da Disney nisso tudo? Bom, vamos lá. A Marvel com certeza vai ter sucesso no que vai fazer. Por mais que muitos filmes, às vezes, não tenham o sucesso de crítica que os primeiros tiveram, ela vai vender. E a gente sabe que essas empresas são movidas pelo dinheiro. Então, se vende, ótimo. É claro que se uma sucessão de filmes ruins começa a mexer na bilheteria. Mas não acho que vai ser esse o caso. Eu não assisti Eternos ainda, mas a crítica falou mal, mas muita gente tá falando bem. Então eu não entendo muito bem. Tem que ver o filme pra sacar. Mas eu tenho tem falado bem. Então, eu vi que a crítica falou mal. Não sei o que a crítica se baseia, eu não entendo que crítica gosta, né? Se o negócio não tem arte. Não é artístico, que nem um filme europeu. Não é intelectualizado, não tem mensagem. Se não tem piada, não presta. Mas eu acho que o filme, a Marvel, ela vai ter grande sucesso nesse aí. O Homem-Aranha, com certeza... agora eu não sei, porque assim, o contrato do Tom Holland ia até esse terceiro filme, né? Eu não sei se eles vão renovar... isso vai depender muito disso para dizer se o Homem-Aranha seria o carro-chefe dessa segunda fase. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que sim. Porque é um personagem de grande potencial, é um personagem mais querido, né? Um dos mais queridos, né? Da Marvel. Todo mundo conhece o Homem-Aranha. Até quem não gosta de quadrinho conhece o Homem-Aranha. Então, é isso. O trabalho da Disney nesse sentido é distribuição, né? A Disney tem uma capacidade de distribuição desses filmes assim que nenhuma tem. Então quando ela entrou, ela só fortaleceu o universo. Talvez o universo Marvel já teria flopado já se a Disney não tivesse comprado lá atrás. Falta de dinheiro, falta de recursos, distribuição, marketing, que é importante para um sucesso. Então, talvez sem a Disney aí, talvez não fosse o sucesso que a gente está vendo hoje. Ela no começo do Disney Plus, ela teve alguns problemas porque ela estava lançando os filmes no cinema e depois lançando os filmes ao mesmo tempo na plataforma e aí você podia pagar lá uns 60 pau para poder assistir em casa. E isso teve problema com alguns atores, inclusive a Scarlett Johansson processou a Disney porque ela ia receber parte do filme da Viúva Negra, bilheteria, e só que ela se sentiu prejudicada porque eles lançaram ao mesmo tempo na plataforma e não deu parte da plataforma para ela também. Então isso foi
a princípio parece que eles vão parar de fazer isso e lançar no cinema, depois lançar na plataforma. É o que aconteceu no Shang-Chi agora, né? Ele Shang-Chi já saiu só no cinema. saiu só no cinema e saiu, se eu não me engano, uma semana atrás, saiu agora no Disney Plus pra assistir. Tem que ter um pequeno delay, porque senão, obviamente, vai ferir a bilheteria, né? E se o ator tem algum tipo de acordo desse tipo, né? Realmente ele E as redes correr de atrás cinema dele. também, as redes de cinema também caíram matando, né? Caíram matando. Mas, porque... cara, mas aí você tem que ver também que talvez fez isso por causa da pandemia. Pode ser. Pode ser. Porque também a gente tá vivendo 2 anos aí dentro de casa sem sair nem pra tomar um sol. Aí, complicado. né? Eu não tô julgando, eu não discuto o fato da Marvel ter feito Disney. isso. Da Disney ter feito isso. Eu até gosto da possibilidade de assistir em casa. Eu não comprei o da Viúva Negra porque eu achei muito caro. E nem é uma personagem que eu gosto tanto assim pra gastar essa grana. Eu esperei liberar pra assistir. Mas eu gosto da ideia. O problema é não acertar isso direito com seus atores. Sim. Entendeu? Eu acho que tem dois problemas aí. O primeiro é justamente esse que o Fabrício colocou, não acertar isso em contrato com os atores. Mas digamos que resolveu esse problema. Ok, todos os atores agora. A Disney. Primeiro que a gente vê que esses erros acontecem, esses grandes erros acontecem principalmente quando é a marca por trás. Na verdade, a empresa que controla ali os direitos que está por trás. O grande vilão da DC é a Warner. Talvez o vilão da Marvel é a Disney. Entre aspas, né? Mas, enfim, são decisões aí empresariais, decisões ali do corpo, enfim, conselheiro, CEO da Disney que toma esse tipo de decisão. Mas também traz à tona outros problemas. Viúva Negra, a partir do momento que foi lançado ali no Disney Plus, no mesmo momento você já tinha para baixar em Full HD no torrent. Sim. Sim, já saiu ali, já era. Tanto que o Shang-Chi, agora que saiu no Disney Plus, já você acha ele em Full HD. Já Exatamente. Pois é. Então é um grande problema, né? Você fere a bilheteria mesmo, porque o filme ainda tá em cartaz, né? Então a pessoa já conseguiu ter uma plataforma de streaming, ela vai poder lançar lá o filme em torrent, em Full HD, e realmente não faz muito sentido, né? A experiência. O que eles precisam é valorizar a experiência do cinema, né? Que ela é impagável. Que eu mesmo, eu adoro cinema, mas como o cinema é muito caro, eu acabo indo só naqueles filmes que realmente, pra mim, vale a pena ver na telona. Alguns filmes eu não faço muita questão. Mas também tem um lobby também das indústrias, das salas de cinema que ficam em cima, né? Sim, tem que publicar, né? Porque isso prejudica eles mesmo, né? Ainda mais depois do final de pandemia, quando as pessoas começam a voltar. E esses filmes são blockbuster, né? Acho que provavelmente esses filmes atualmente são os que levam mais gente pro cinema, né? O pessoal faz fila e tudo mais, se matam pra assistir. Então, se não é isso, né? Fere pra caramba. Mas eu diria também que muito que tá prejudicando o cinema não é só os streamings. Pipoca R$50. Isso mata mesmo. Tudo é caro, cara, dentro do cinema. Cara, você não consegue assistir um filme com a namorada, morrer com a 200 mulher, conto. sem morrer 200 conto, cara. É impossível você assistir um filme, cara. O ingresso é caro, agora também aqui no Brasil. Já pagou estacionamento. Aqui no Brasil parece que não vai ter mais esse esquema de meia entrada, não vai ter mais essas coisas, vai ficar pior ainda. Fala aí, como foi? Eu discordo. É que nunca existiu meia entrada, John. Essa é a questão. Não, mas no cinema, pelo menos no cinema, você conseguia lá e pagar meia, entendeu? No cinema funcionava funcionava. metade do dobro, né? No Funcionava cinema metade funcionava. do dobro. Porque ninguém dá meia entrada de graça, né? Isso sim. Ele acabava cobrando o dobro. Mas aí mas o problema tá aí, ele cobrava. Mas quem disse que eles vão abaixar o preço? Por que problema? Problema? Eles vão baixar o preço agora? Não Que vai problema? baixar. Meia entrada não faz sentido, né? Meia entrada não existe. Porque meia entrada é o custo do dobro dos demais. Você paga meia entrada, o custo do cara, o custo que ele tem com você ali na sala é o mesmo. Só que você tá pagando menos. Então ele vai cobrar essa diferença de outros. Exato, vai cobrar do outro. Você aí paga claro que se você tinha uma
que você podia cobrar 10. Você cobra 5 do cara, você vai cobrar 15 do outro. Né? E falando desse aspecto econômico, o que você acha? Você acha sobre essa questão financeira? Você acha que a Disney está sempre preocupada muito mais com o faturamento do que a história ser boa? E aí, falando um pouquinho sobre Star Wars, acho que todo mundo aqui foi no cinema assistir e meio que se decepcionou. Ou não, eles também tentam preservar aí esse respeito com as histórias. O que você acha? Quem fala eu? Ah, tá. Você mesmo. Então, com a Marvel, eu diria que há um respeito, sim. Há uma certa fidelidade com o que a gente vê nos quadrinhos. É claro que há diferenças sutis. Eu, particularmente, entendo essas diferenças. Não dá para trazer o universo da HQ pro cinema. E quem não entendeu isso, pelo amor de Deus, é desconectado do mundo. Mas com a Marvel, sim. O Star Wars, eu já tenho as minhas divergências, assim, porque me parece que esses últimos 3 filmes, eles meio que destruíram toda aquela... Não destruíram, mas prejudicaram toda aquela história que foi criada durante anos, certo? Destruíram os símbolos que fizeram o Star Wars ser esse grande sucesso. Você tem, por exemplo, a Rey, que é a protagonista, que ela já chega boa, ela já chega grande, ela já chega... Fodora, já chega fodora, já. Ela não passa por um processo de aprendizado, ela não passa por um processo... Ela já é corajosa, ela não tem crises, ela já dirige, ela pilota a Millennium Falcon melhor que o Han Solo. Então você não se conecta com a Rey. Teve o Luke, que foi criado lá no final da década de 70, e até hoje você lembra do Luke Skywalker. Agora, a Rey, quem fala da Rey? Quem fala dela, né? Até o Anakin foi mais desenvolvido que a Rey, cara. Exatamente. Bem mais. Então, aí você tem isso. Você tem o Luke, destruíram o Luke. O Luke, aquele herói que saiu da sua área de conforto para desbravar o mundo, descobrir, para lutar contra o Império, aprende as técnicas de Jedi, luta contra as tentações do lado negro da força e ainda converte o pai ainda, né? Você tem um herói grande que depois ele vira um depressivo que vai se isolar numa ilha porque o sobrinho dele foi pro lado negro e é muito simbólico aquela cena dele jogando o sabre de luz pra trás, fora, e vira um bobão, destruíram um personagem que é grande, que é um dos maiores heróis da história do cinema. Você tem o Kylo Ren, que é pelo Adam Driver. Eu não preciso nem comentar, um vilão fraco, cheio de crises. Adolescente, é um adolescente Adolescente, exatamente. A única coisa que ele quer fazer é viver na sombra do Darth Vader. Enfim, é um filme... E a forma que o Han Solo foi morto não é digna de um herói. De um herói que foi construído, era quase um traficante, mas que lá abandona todos esses interesses pessoais por uma causa maior. Então, o Star Wars ele é uma saga de personagens complexos, de histórias complexas, que a Disney não soube trabalhar, ou então se a Disney não soube desenvolver, ou se a Disney não teve muita mão nisso, a Lucasfilm, não sei se não tem mais envolvimento do George Lucas, e aí... Eu acho que aí que tá o problema, na verdade, né? Que você tira o cara que criou o universo do universo. É isso que eu não entendo, tá ligado? Você tira o cara que fez tudo, né? Que criou a história desde o início, que sabe mais ou menos como é que vai desenvolver, e acaba fazendo essa cagada total do negócio.
Agora falando da Marvel, eu acredito, na minha opinião, se a Disney começar a dar muito pitaco sobre essas coisas de dinheiro, não tá dando não tá dando isso aqui, pode ser que comece a desandar algumas coisas aí. Tanto que a gente pediu pra gravar isso aqui, porque eu entrei com uma discussão com o Rogério sobre esse assunto. Agora sua opinião, comenta Rogério. aí qual foi a discussão, pô. É o que eu tava falando, Ah, por exemplo, se a Disney começar a fazer as mesmas cagadas que fizeram no mundo do Star Wars, né, por exemplo, agora é o Kevin Feige que é o presidente, começa a não dar lucro nos próximos filmes, como provavelmente tá acontecendo um pouco em alguns filmes, né, como a Viúva Negra, que foi um filme também que não deu tanta bilheteria, o Eternos agora tá dando pouca bilheteria, o Shang-Chi tá mais ou menos aí, não sei como é que tá a bilheteria dele. Se daqui a próxima fase, vamos supor assim, uns 4 ou 5 filmes começar a dar menos bilheteria, será que a Disney não vai tirar esse cara daí e começar a cagar o resto da franquia? Essa foi a discussão, né, que a gente teve. Cara, eu acho que, sendo bem sincero, até abordando Star Wars e DC é o mesmo problema. Falta de planejamento e falta de alguém para centralizar as ideias. Tira o George Lucas do Star Wars, vê a merda que acontece. Cagaram um monte de personagem, cagaram um monte de coisa e deu no que deu. Ficou uma bosta e é isso. Enfim, eu acho que até vale um podcast pra gente falar de Star Wars, a gente falar tudo isso. Mas enfim, tira o George Lucas, tá na mão da Disney, tá na mão de uma empresa, coloca lá na mão de um único diretor pra fazer um filme, depois outro diretor e depois outro e assim por diante. Uma hora a Rey não é ninguém, outra hora a Rey pode ser uma Skywalker e no final é uma Palpatine, sendo que não estava planejado desde o começo. Enfim, é uma porcaria isso aí, mas vamos voltar aqui a Marvel, que é o tema central. Mas eu só queria fazer um paralelo entre DC e Star Wars. Só um ponto, não querendo interromper, não. Acho que mais do que trazer pessoas que organizem aquilo ali, é trazer pessoas que gostem da saga, entendeu? Exato. Que deu pra notar. Né? Exato. Exatamente. O que deu pra notar é que são pessoas que não conhecem, pelo menos, não conhecem, não gostam da saga, e isso é uma falta de respeito. Querem ir pela fama, né? Vamos por assim, né? Eu fiz um filme do Star Wars. Eu sou o diretor que fez exatamente. Um filme do Star Wars. E esse é o ponto. O que falta no Star Wars, o que falta na DC, é o Kevin Feige, um cara apaixonado ali pela obra, pelo que ele tá criando, e é isso. É o cara que dá o direcionamento. Cara, na história do cinema, pra mim, ele é o maior ali vislumbrando o universo que ele criou. Beleza, ele não colocou a mão ali incisivamente ali numa produção, enfim, ele entra ali, mas ele entra como o planejador, ele entra não como executor ali da franquia. E, cara, dá muito certo. Então, eu duvido muito que a Disney tem coragem de tirar o Kevin Feige, mesmo ele tendo diversos tropeços. Por quê? Primeira coisa, a gente tem que pegar um contexto social da época que a gente está vivendo. A gente teve filmes flopados, sim. Tivemos aí Viúva Negra, entre outros aí, até o próprio Eternos, que foi mal na crítica. E, cara, eu duvido que isso vai tirar o Kevin Feige, porque a gente já teve lá atrás problemas como esse. Thor, cara, Mundo Sombrio é uma bosta de filme, isoladamente. Isoladamente falando. Homem de Ferro, que é o maior herói do universo cinematográfico, o único filme que presta é o 1. O 2 e o 3, cara, se não existisse, se não estivesse no universo da Marvel, não ia fazer diferença nenhuma. E não acrescenta nada na história do universo, esses dois filmes. O 1 que já transforma o Homem de Ferro, né? Exatamente. Acho que só o último. De origem, né? O último que tem alguma coisa, não sei se é o último ou se é o segundo filme, que ele tira o reator do peito. Acho que é isso a única coisa que muda na história. Mas não muda também. Só que, tipo assim, fisicamente o que muda é só isso, tá ligado? Beleza, excluímos o Homem de Ferro 2 e 3 porque foi uma bosta. Vamos colocar o Homem de Ferro no Vingadores. Ninguém tá olhando se ele tá com o reator Arc no peito ou não, ou se faz uma cena lá de 20 segundos, ele conversando lá com o Capitão América. Eu fiz outra coisa aqui pra energizar minha armadura. Acabou. Ou seja, você explica essa cena aí em 20 segundos, um diálogo idiota. Então, cara, a gente tem filmes ruins da Marvel. Não dá pra passar pano. Dá pra passar pano. O caso do Homem de Ferro tem
mais que a história em si ela não contribua tanto para o universo, de fato não contribui mesmo. Por outro lado, você tem a construção daquele personagem, né? E a cada filme ele vai se desprendendo de si mesmo, né? Ele vai se abrindo mais para a missão. Você no primeiro filme, no segundo filme ele meio que ele descobre ele tem uma relação mais forte com o pai, até pelas tecnologias, ideias que o pai deixou para ele. O terceiro filme ele é um pouco egoísta, né? E ele tá sofrendo um pouco até com trauma do primeiro Avengers, né? Ele tá sofrendo com o ataque a Nova York. Então, eu acho que o problema aí é a história. A história era ruim. A execução, né? A execução dela. Mas o personagem ele foi bem construído, entendeu? Porque para ele chegar até onde chegou, né, no final, ele teve todo esse processo. Eu acho que faz parte ali da jornada, acrescenta pra caramba. Mas assim, o que eu quis dizer é que é um filme ruim. Ou seja, houveram tropeços da Marvel lá atrás em execução de um filme ruim. O próprio Era de Ultron, se você olhar ele isoladamente, é um filme bem meia boca, bem ruim. Mas se você olha ali no desenvolvimento ali da história dos Vingadores, de outros personagens, é um baita de um filme que conta uma história, introduz, exatamente. Cara, esse fato da... Desculpa, pode falar. Eu acho que, tipo assim, o desenvolvimento do Homem de Ferro por ter só um primeiro filme bom e os outros ruins, é que a gente tinha comentado antes, né? Ele é um personagem secundário no HQ. Então a gente não tinha tanto desenvolvimento dele na HQ pra ter uma base pra fazer um filme da hora dele, assim, vamos supor, né? Assim como o Thor também. O Thor, você não tem tanto desenvolvimento dele na HQ. Eles têm desenvolvimento na HQ dos Avengers, não na HQ separada deles, né? Tanto que elas são pífias de venda, provavelmente. Agora que tá aumentando pelo fato dos filmes. Eu acho que os filmes, tipo assim, o Iron Man, ele tem tanto popularidade no cinema pelo fato do ator. John, eu não sei se eu concordo muito com você nesse ponto, não. Eu acho que se entrega um roteiro bom, se o roteirista entrega um roteiro bom, com um diretor bom, sai um filme bom. Independente ali da base, da história da HQ, se a HQ é ruim ou não. Acho que é um pouco independente isso. Eu acho que foi mal executado, só isso. Não, eu acredito porque... por causa dos 10 Anéis lá, esqueci o nome. Mandarim. O Mandarim. Porra, cara, vilão fudido, mano. Nas HQs, o cara cagaram no filme, mano. Cagaram totalmente no filme. Mas assim, eu tenho a impressão que muitas das coisas da Marvel foram sendo construídas aos poucos, né? Eu lembro que o diretor do primeiro Avengers, não lembro o nome dele agora, ele colocou lá... Joss Whedon. Isso, ele colocou... Joss Whedon, exatamente. Ele colocou o Thanos no final lá. É verdade, conta aí. Ele só colocou. Ele colocou o Thanos no final e depois ele não sabia o que fazer com isso aí. Aí ele falou, vamos ver onde essa história vai dar, né? Porque não era pro Thanos estar ali. Né? De repente ele dando risada, né? O Thanos envolvido na história, né? Se rolar, rolou. Então... exato. Aí é claro que isso pegou muito bem, né? Só ficou no pós-crédito, ficou hypado com aquilo ali, né? Então, aí a história começou a ser construída nesse sentido. Né? Você pode ver que ali, né, a partir daquele momento, as histórias começam a seguir rumo. Em direção ao Thanos, né? Uma direção ao Thanos. Toda a construção dos Vingadores. Começam a aparecer... Toda a construção dos Vingadores, né? Exatamente. Começam a aparecer as outras joias e tudo mais. Então é um pouco isso. O Homem de Ferro, embora ele não seja um personagem nunca foi um personagem muito forte na HQ, é o que o Rogério falou. Se você tem um bom roteiro, se você tem um bom diretor, você entrega. Então é que o primeiro filme é muito bom. O segundo filme eu acho ele muito parecido com o primeiro, né?
em termos de estéticos, em termos de andamento da história. Acho ele bem parecido. O terceiro poderia chamar Tony Stark, porque o homem quase não colocou o traje. E é a história onde ele mais tem trajes, né? Ele tem um monte de trajes, mas ele quase não colocou nenhum. Tem o traje Acho invisível, o tem o terceiro- traje Hulk, o mini Hulk lá. Acho que o terceiro filme é tão ruim que eu só assisti uma vez É. e nem lembro direito como é que foi, cara. Eu não lembro também, cara. Eu lembro que E um desses filmes aí, a Pepper tem super poder. Né? Esse mesmo. É esse mesmo? E a Pepper salva ele no primeiro filme, né? Aquele reator lá, que ela explode. Salva ele no terceiro. Tá sempre salvando ele. Então, eu acho que enfraqueceu um pouco o personagem ali. O Ele objetivo poderia ter- maior do filme foi meio que ir introduzindo, né? Porque é no Homem de Ferro que começa a aparecer a iniciativa Vingadores, assim, nos créditos. Isso, era no primeiro filme. É no 1, né? Que vai o Fúria. E Então é ali que vai começando a construir mesmo, né? Porque assim, o filme em si eu não lembro muito da história, eu só lembro disso, dos finais. E é isso que vai acontecendo. Mas quem é o vilão de cada filme, sei lá, eu sei que um tem um cara lá que é o meio que competidor dele na parte de armamentos, né? O Hammer lá. mas esse no não chegou segundo, nem a né? ser um vilão. Mas ele não é o do segundo, mas ele não é nem um vilão, né? ele até morre. Ele, na no verdade, final, ele foi usado pelo vilão principal. Ele foi usado. Não o outro, o que desenvolve as armas Concorrente lá. dele lá, que Ah, não, de não, das esse armas é ele preso. morre mesmo, de fato. Desenvolver ele morre. E, cara, uma coisa que eu acho estranha no universo é tipo assim, eu sei que não sei se era da Disney ainda, mas aquele primeiro filme do Incrível Hulk não entra, né, nesse universo. Então, esse filme ele foi produzido pela Universal. E era outro ator também, né? Sim, Não, mas, era mas se você pegar Steve Norton, né? se você pegar Steve o Incrível, Não. se você pegar o Incrível Hulk do universo Marvel, ele tem uma Ele tá relação falando do com outro filme. primeiro, que era do. Não, aquele primeiro de 2004, se eu não me engano, não Não. faz parte. É o de 2008 Não que faz. saiu junto do Homem de Ferro. Isso. Isso. E tanto que o Incrível Hulk que entra, ele tem uma relação nesse de 2008, né? Ele tem um gancho do outro filme, do filme antigo, né? Que mostra a origem lá, ele que aparece o pai dele e tal, que morde o fio, esses negócios. Esse é o do 2004 que eu tô falando. Ele tem um gancho. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não lembro desse filme, não. Eu não lembro também, não. Eu lembro Com muito Eric vagamente. Bana. Isso, é com O o Eric ator é o Bana, isso aí eu me lembro. Isso, tanto porque, tipo. Eu lembro que ele ficava pulando, ele ficava. sei Isso, lá, mas viajando a de relação cidade, que eu né? falo, por exemplo, assim, seria uma. Sei lá, se a Disney já tava pensando em comprar alguma coisa, ou a Marvel já tava pensando em alguma coisa assim do Não. tipo. Porque Não. a relação que eu falo é que, por exemplo, assim, no final desse filme de 2014, ele foge, né? E ele aparece na América do Sul, né? No final do filme de 2014, na cena pós-crédito, ele aparece na América do Sul, no meio de uma floresta lá, e começa a ficar com o olho verde na hora que o Não, mas pessoal aparece. desculpa, pai, Oi? 2014? Você tá Não, falando? 2004. 2003. 2004. É 2003? Eu achei que era É 2004. muito 3. antigo. Não, mas é muito antigo mesmo. Não, Não, sei, não, mas de qualquer forma- esse filme, de qualquer forma, ele tá fora do universo cinematográfico. Não, foi rebutado. eu falo pelo fato do filme de 2008 ter uma relação muito ligada com o final desse filme, entendeu? Porque, por exemplo, o início do filme de 2008, ele tá na América do Sul, ele tá no Brasil. E do final do Eu acho de que 2004, eles pegaram essa referência, mas, cara. pra linkar não sei se foi pra linkar isso daí. Por isso que eu acho estranho de não aparecer, entendeu? Porque tem um link muito grande sobre isso. Porque no final de 2003, aí, acho que é 2003, ele foge, o Banner foge pra América do Sul. E o início do outro filme, ele tá na América do Sul, entendeu? Eu acho que é por acaso. Claro que pode ser uma referência, mas até pra dizer que tem uma certa continuidade ali, mas não, esse filme aí, ele não faz parte do universo da Marvel, não faz mesmo. O universo começa ali junto do Homem de Ferro e o Incrível Hulk, 2008.
Esses dois filmes aí são os que encabeçaram. E claro que a Marvel também estava à beira da falência. Se o Homem de Ferro tivesse flopado, tinha se dado mal, me parece que a Marvel tinha 500 milhões. E o que vão fazer com esses 500 milhões? Fizeram o Homem de Ferro. E deu muito certo. Deu muito certo. E por isso a Marvel tá aí até hoje. E claro, depois teve a absorção aí por parte da Disney e tal. E a Disney começou a comandar esse universo. Mas, tanto que hoje, se você parar pra ver, você não tem filme solo do Hulk. Porque quem tem o direito de produzir o filme solo do Hulk é a Universal. A Marvel não pode produzir filme do Hulk. Simplesmente ali porque não tem os direitos. A Marvel pode usar dentro de outros filmes. Você vê, por exemplo, o Thor Ragnarok é praticamente um filme ali que o Hulk também protagoniza junto com o Thor. E não é um filme, não pode levar o nome Hulk no título do filme. Mas é engraçado que os produtores do Homem de Ferro 1 e desse Incrível Hulk, que é só Incrível Hulk, também são os mesmos. São os mesmos, e eles fizeram em conjunto. Eles começaram junto. A ideia foi a Universal junto da Marvel ali no começo do universo fazendo isso. Tem referência de um dos dois lados, tem referências. Tanto que o próprio. Puta, qual que é o nome do general lá que aparece no Hulk? Ele tá no Guerra Civil, tá em todos os lugares. Puta, fugiu o nome. Ross. Isso, o General Ross. O General Ross, ele aparece no filme do Homem de Ferro. Sim. No primeiro Homem de Ferro, ele aparece. Verdade. Ele que é o secretário, né, pra... no filme... Ele é o secretário. Isso, Vingadores mesmo, né? Na Guerra Civil, ele é o secretário. Guerra Civil, que tenta fazer com que todos ali se comprometam, né, legalmente. Muito bom, pessoal. Acho que daria pra falar por mais 1 hora. O tempo urge e com certeza a gente vai explorar ainda muito mais essa parte cinematográfica da DC. Acho que muita gente tem muita coisa pra falar de Star Wars aqui também. Mas por hoje é só isso. Vou pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir no Spotify, nas demais redes, participar também, deixar o seu comentário, que a gente vai gostar muito de ler e trazer pra gente aqui dentro do podcast a opinião de vocês também, né? E também contribuir com as próximas escolhas aí do canal. Gostaria de pedir um obrigado aí pro meu amigo Rogério. Fala aí, Rogério. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, John. Obrigado. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima aí. E pro Fabrício. Obrigado, Fabrício. Gente, obrigado. Então, tchau. Boa. E aí, nos vemos no próximo episódio, pessoal. Valeu! Falou! Valeu!